Pai Santo, Deus amado, Deus querido, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, pela tua presença, Senhor. Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio que é poder cantar, ó Pai, te adorar, entoar louvores, estarmos aqui neste templo em comunhão com os nossos irmãos. Muito obrigada, Deus, porque sabemos que isso é um presente do Senhor para nós. Muito obrigada. Neste momento, ó Pai, nós te entregamos as nossas vidas, os nossos corações. Colocamos diante de Ti, Senhor, as nossas ansiedades, as nossas preocupações, nossas limitações. Pai, que nada venha a ser empecilho, ó Deus, para ouvirmos a Tua voz nessa noite. Pai, nos ajude, Senhor, a aquietar a nossa alma, o nosso espírito. Nos ajude, ó Deus, a estarmos atentos e sensíveis à Tua voz, ó Pai, é o que nós te clamamos neste momento. Nós não queremos, ó Deus, sair daqui, ó Pai, da mesma forma que entramos. Não queremos, ó Deus, voltar para dentro das nossas casas ou para o lugar que nós formos depois daqui. Nós não queremos sair daqui da mesma maneira, ó Pai, mas nós queremos ser tocados pelo Teu poder, transformados pela Tua palavra, porque nós cremos no poder que há na Tua palavra, Pai, no poder para edificar, para exortar, para curar, para libertar. Nós cremos neste poder, ó Pai, Deus, e por isso nós te pedimos, ó Deus, não por merecimento, mas pela Tua misericórdia, fale conosco nesta noite, ministra aos nossos corações nessa noite, é o que nós te clamamos, ó Deus, em nome de Jesus. E se você crer, dê um amém bem forte aí no seu banco. Amém, glória a Deus, aleluias. Eu te convido a abrir a palavra do Senhor no livro de Esther, capítulo 4. Glória a Deus. Esther, capítulo 4. Nós vamos ler apenas o verso 14. Glória a Deus. Nós nascemos para este tempo e para esta geração, amém? Nós nascemos para viver este tempo nesta geração. E o Senhor quer falar sobre isso aos nossos corações nessa noite. No livro de Esther, capítulo 4, versículo 14, a palavra do Senhor diz assim: Pois, se de todo te calares agora, de outra parte se levantarão socorro e livramento para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se não foi para tal tempo como este que chegaste a este reino. Amém? Vou repetir o finalzinho do versículo mais uma vez. E quem sabe se não foi para tal tempo como este que chegaste a este reino. Amém? Você pode ficar à vontade, se sentar no seu lugar. Que o Espírito Santo possa falar ao seu coração nesta noite. Amém? A história de Esther é uma história muito conhecida. E depois vale a pena os irmãos estudarem um pouco melhor esse livro, ler melhor os capítulos deste livro. É um livro da Bíblia tão pequenininho, com poucos capítulos, mas com uma história tão poderosa de transformação, de decisão. E uma história que nos mostra que Deus levanta pessoas no devido tempo, no devido momento, para cumprir um propósito específico que tem poder de mudar toda uma geração. E nesta noite, quando eu estava buscando ao Senhor uma palavra para estar ministrando aos irmãos, o Senhor me trouxe à memória esta frase, quando Mordecai disse ali para Esther, num momento tão difícil, né? Eu não sei se os irmãos vão se recordar sobre todo o contexto, mas o momento em que Mordecai enviou nessa resposta para Esther, os judeus estavam jurados ali de morte, né? Um homem muito perverso chamado Amã havia procurado o rei e pedido ao rei que liberasse um decreto para que todos os judeus fossem destruídos. E Mordecai era como se fosse ali o padrasto de Esther, e quando ele soube dessa notícia, ele rasgou as suas vestes e começou a chorar, a clamar diante ali do templo, diante ali daquele lugar, do templo não, queridos, do palácio ali do rei. E quando Esther ficou sabendo disso, ela mandou ali que alguns servos fossem descobrir o que estava acontecendo. E Mordecai relatou o que estava acontecendo, dizendo que o povo judeu havia sido
decretado para morrer. Havia um decreto de que o povo judeu deveria morrer, deveria perecer, tanto homens quanto mulheres, crianças, jovens, velhos, todo o povo judeu deveria ser exterminado. Porque este povo era um povo diferente, que não se curvava às leis e aos mandamentos ali do palácio e do rei. E quando Esther ouviu aquilo, Esther se assustou. E quando eu vejo aqui no relato, depois os irmãos podem estudar melhor, mas quando eu vejo no relato, no capítulo, ela até mesmo hesitou de fazer algo. Ela disse, mas como eu vou me apresentar diante do rei? Se alguém se apresentar diante do rei sem ser convidado, pode inclusive perecer, pode inclusive morrer. E quando os servos levaram essa resposta para Mordecai, Mordecai disse exatamente essas palavras para Esther, dizendo: não pense você, Esther, você também faz parte deste povo judeu. Não pense você que pelo fato de você estar aí dentro do palácio, de você estar aí num lugar privilegiado, fazendo parte aí desse reino, de que a sua vida será poupada. Se algo acontecer, você também perecerá, sua família também perecerá. Mas Esther, lembre-se, será que não foi para um tempo como este que o Senhor te permitiu fazer parte deste reino? Olha que palavra, queridos. No momento ali de grande aflição, de grande decisão, Esther é confrontada sobre o seu papel, sobre o seu propósito de estar ali dentro daquele reino, naquele tempo e naquele momento. E quando Esther ela recebeu essa palavra, ela convocou, ela disse: olha, então eu peço a vocês e a todo o povo que comecem a jejuar e orar por 3 dias, porque eu vou me apresentar diante do rei. E se eu tiver que perecer, então que eu pereça. Mas eu imagino que se fosse nos dias de hoje, Esther talvez poderia dizer: se eu tiver que perecer e que morrer, eu vou morrer, mas eu vou morrer tomando a decisão certa, a decisão que tem o poder de salvar toda uma geração. Vamos deixar a palavra aqui por 1 minuto, produzir frutos aí no nosso coração, que nós possamos absorver tudo isso que nós ouvimos até este momento. E eu queria compartilhar com os irmãos, entendendo todo esse contexto, todo esse histórico, alguns pontos que eu destaquei, que me levaram a refletir em cima desta palavra. E o primeiro ponto é sobre uma frase que eu li recentemente, sobre um ministro, um evangelista chamado Ray Hughes, que ele disse assim, ele estava dizendo para uma equipe de adoração, de louvor, uma equipe de ministros de louvor, e ele disse o seguinte: você não faz parte de um plano de 5 anos, mas você faz parte de um projeto geracional. E essa frase ela falou tanto ao meu coração, porque muitas vezes nós achamos que nós construímos toda a nossa vida baseada em alcançar algo que vai determinar apenas um único momento ali da nossa vida. Nós estudamos, nós fazemos uma faculdade porque talvez nós queremos ter sucesso, êxito na nossa vida profissional, que vai durar o quê? 10, 20, 30 anos talvez, um curto período de tempo. Às vezes nós nos dedicamos a um ministério aqui na igreja, mas nós nos dedicamos já pensando que talvez nós vamos ficar naquele ministério apenas 1, 2, 3, 4 ou 5 anos. Mas nessa noite o Senhor, Ele quer que nós venhamos refletir que tudo aquilo que nós temos feito no dia de hoje, as decisões que nós temos tomado no dia de hoje, as decisões que nós temos abraçado, os projetos que nós temos abraçado, não são projetos de 5, de 10 anos, mas são projetos que impactam toda uma geração. Não importa a sua idade, se você é do mais novo aqui dentro dessa igreja, ou se você é uma pessoa mais nova que está nos ouvindo através da TV Vinho Novo, ou se você é uma pessoa mais velha, que talvez acha que já cumpriu todos os seus objetivos, todos os seus sonhos aqui nessa terra, todos os seus propósitos. Saiba que se você está vivo, viva neste tempo e neste momento presente, é porque o Senhor quer te usar para mudar toda uma geração. Os planos do Senhor não são planos de 5, de 10 anos, mas é um projeto capaz de mudar
toda uma geração. Esther, ali naquele momento em que ela se viu confrontada, ela tinha a opção de se calar e de dizer: olha, eu vou ficar quietinha aqui nesse palácio, como eu sou uma das preferidas do rei, eu não vou me manifestar, eu não vou dizer nada, desde que o povo se resolva, desde que o povo lute. Ela tinha a opção de se omitir, ela tinha a opção de não tomar nenhuma decisão mediante aquela informação que chegou diante dela. Mas ela decidiu buscar do Senhor uma estratégia, porque ela sabia que aquela decisão tinha poder de impactar toda uma geração. E será que nós compreendemos, queridos, que antes mesmo de nós nascermos, antes mesmo de nós sermos gerados, estamos aqui à espera da Heloísa, está quase no tempo dela vir, dela nascer. Mas eu sei que antes mesmo que ela fosse gerada dentro de mim, o Senhor já tinha escrito, e o Senhor tem escrito cada um dos planos e projetos que Ele tem para Heloísa. Da infância dela até a sua adolescência, até a sua vida adulta, eu não sei, nós não sabemos, mas o Senhor já tem determinado cada um dos seus dias. E o Senhor tem para cada um de nós determinado qual é o nosso papel nesta geração. E não apenas nesta geração, mas a geração que virá depois de nós. De que forma que nós vamos impactar as gerações futuras? De que forma que nós vamos ensinar, despertar? De que forma que nós vamos atrair a outros? Antes mesmo de nós nascermos, o Senhor já tem os seus planos para cada um de nós firmados. O nosso papel já está firmado e gerado no plano espiritual do Senhor. O papel de Esther, antes de ser Esther, ela era Hadassah. A vida de Esther passou por toda uma transformação para que ela estivesse ali dentro daquele reino, para que ela fosse uma pessoa onde o rei, ao olhar para ela, encontrasse graça. Será que o propósito é que ela vivesse apenas dias de glória, dias de grande beleza, que ela desfrutasse de todos aqueles servos? Será que o propósito para a vida de Esther é que ela tivesse chegado até aquele palácio para que ela pudesse gozar de descanso pleno, de todas as regalias ali que o reino tinha para poder oferecer para ela? Eu acredito que não, queridos. Todo esse cenário, tudo que aconteceu na vida de Esther, permitiu que ela estivesse ali dentro daquele lugar para um único propósito: de salvar toda uma geração, todo um povo que havia sido jurado de morte. E vamos continuar. Quando nós compreendemos a grandeza do plano de Deus, e quando nós compreendemos que o Senhor nos permite fazer parte deste plano tão grande, nós podemos perceber que tantas outras coisas, tantos outros problemas que nós gastamos ali a nossa energia, investimos a nossa energia, os nossos esforços, eles começam a ficar tão pequenos. Às vezes é como se nós pegássemos uma lupa e colocasse ali diante de certos problemas para que eles se amplificassem. Mas quando nós entendemos a grandeza do plano do Senhor para as nossas vidas, quando nós compreendemos que nós existimos, que nós respiramos, que nós vivemos, todas as nossas decisões, nossos projetos, nossos sonhos, eles são para atingir algo muito maior, que talvez a nossa própria mente não consegue imaginar, não consegue compreender. Os nossos problemas, eles vão ficando tão pequenos. É como se fosse ali aquela imagem que o Bispo Luiz mostrou no domingo na escola bíblica da manhã. Aquela galáxia, aquele universo tão grande, a Terra, o planeta Terra tão gigantesco. Mas aí quando aquele zoom começa a ser dado e nós somos colocados diante do Sol, o Sol é tão maior do que a Terra. E quando o zoom ele permanece ali em crescimento e nós vamos ficando cada vez mais distantes, nós podemos pensar o quanto nós somos tão pequenos diante da grandeza, do poder e da imensidão do Senhor. E muitas vezes o que falta no nosso coração, queridos, é temor para nós crermos nessa palavra.
Nos falta temor para nós crermos que nós servimos a um Deus tão grande, tão imenso, tão poderoso, e ainda assim Ele conta conosco para impactar gerações que estão por vir. Nós vemos aqui as nossas crianças dançando. Dia de domingo, algumas delas aqui cantando, outras querendo pregar. Domingo, o pequeno Enzo aqui ministrando a profecia. E nós devemos parar por um momento e pensar se a vida que temos levado, se as decisões que temos tomado, nós temos considerado o nosso papel de impactar essas gerações futuras. Aquilo que nós temos feito, nós temos levado em consideração a nossa responsabilidade de impactar essa geração. Nós temos levado em consideração a nossa responsabilidade de ensinar a eles o quanto eles devem ser apaixonados por Jesus. Porque se eles forem apaixonados por Deus, apaixonados por Jesus, tantos problemas que talvez para nós parecem tão grandes, eles se tornarão tão pequenos. Será que nós temos compreensão da grandeza dos planos de Deus para nós e para as gerações futuras? Outro ponto que me levou a refletir é que nesse exato momento nós podemos perceber que existe uma guerra sendo travada pela próxima geração. O inimigo, ele não está esperando a próxima geração surgir para que ele venha lançar dados, setas, estratégias e planos malignos para destruir a geração que está por vir. O diabo, ele está trabalhando no agora para destruir a geração de amanhã. E muitas vezes nós subestimamos o inimigo. Assim como Esther, que viveu aquele momento em que ela teve que se posicionar para salvar homens, mulheres, crianças que estavam prestes a perder as suas vidas. Nós podemos dizer que Esther salvou ali toda uma geração. Nós também estamos vivendo dias difíceis em que é necessário nós nos posicionarmos. O inimigo, ele está trabalhando no agora para destruir a geração de amanhã, para corromper, deturpar valores, deturpar princípios, corromper ideias, corromper princípios. E é chegada a nossa hora, queridos, de nos levantarmos e irmos contra essas astutas e essas artimanhas do inimigo. Nós não podemos subestimar. Às vezes nós declaramos ali palavras de fé, palavras proféticas, que o inimigo já está debaixo dos nossos pés, que ele já é um derrotado, que a vitória já é nossa, e nós acabamos subestimando as estratégias e as artimanhas do inimigo. Mas eu queria ler para os irmãos uma palavra que está em 2 Coríntios, capítulo 2. Se os irmãos quiserem acompanhar, fique à vontade, senão não precisa. 2 Coríntios, capítulo 2, no versículo 10. No finalzinho do versículo, diz assim: para que Satanás não leve vantagem sobre nós, porque não ignoramos as suas maquinações. Paulo estava exortando a igreja para que a igreja liberasse perdão, para que a igreja aprendesse a consertar, para que a igreja aprendesse a se reconciliar uns com os outros, liberasse perdão uns para os outros, vivessem uma vida ali de comunhão e de harmonia, para que Satanás não tivesse vantagem sobre eles, porque aquele povo era um povo que não ignorava as maquinações do maligno. E muitas vezes nós vivemos a nossa vida ignorando. O inimigo já é derrotado. O inimigo já está aqui debaixo dos meus pés. E não ficamos atentos a estratégias, a coisas que ele planta dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, dentro dos nossos relacionamentos, para começar a destruir, a corromper ali a base, a estrutura. Nós não podemos subestimar a ação do maligno. Nós precisamos pedir a Deus sabedoria, inteligência, para percebê-lo ao nosso redor. Perceber o que ele tem tentado fazer,
Não devemos ignorar as suas estratégias, as suas tentativas. Nós temos uma guerra a lutar pela próxima geração que está por vir. E foi para este tempo que o Senhor nos levantou. Quando nós entendemos, querido, a grandeza desse propósito, eu fiquei me lembrando dos dias que eu levanto arrastando. Tem dias que a gente levanta arrastando, não é? Que se a gente puder, a gente nem levantava. Dos dias que a gente vem para o culto arrastando. Dos dias que a gente faz as nossas tarefas. Dos dias que a gente busca o Senhor arrastando. Do dia que a gente ora arrastando. Do dia que a gente lê a palavra do Senhor arrastando. E eu fiquei pensando, Senhor, quantos dias eu levo arrastando? E quando eu paro para pensar que o Senhor me levantou para este tempo, para esta geração, para lutar contra as estratégias, as artimanhas do inimigo, para proteger as gerações que estão por vir, para proteger a geração dos meus filhos, para ensiná-los a te amar, a te buscar, dá uma vergonha, queridos. Dá um constrangimento de como muitas vezes nós desperdiçamos o nosso tempo, desperdiçamos as oportunidades, de quantas são as vezes que nós não entendemos que nós estamos de pé como soldados no mundo espiritual, lutando uma guerra para proteger e defender as gerações que estão por vir. O Senhor não nos levantou à toa, o Senhor não nos chamou à toa. Você não está aqui apenas por estar. Você que está em casa, no seu carro, em qualquer lugar que você esteja ouvindo esta palavra, você não está ouvindo essa palavra apenas por ouvir. Nós não existimos apenas por existir, mas porque o Senhor tem um papel para cada um de nós desempenharmos neste tempo e nesta geração. O Senhor, Ele conta conosco. Se nós persistirmos em nos calar, se nós persistirmos em viver uma vida arregalada, descompromissada, uma vida vivida apenas por viver, sem propósito, sem projetos espirituais, ministeriais, sem entender a grandeza do plano do Senhor, nós corremos o risco, queridos, de contribuir com a morte ou o silêncio de toda uma geração de novos cristãos. Já parou para pensar que quando nós olhamos para trás, quantas vezes nós falamos, nossa, como antigamente era diferente, como os cristãos eram mais fervorosos. Nossa, como aconteciam tantas coisas antigamente. E nós vemos a geração de cristãos hoje. Nós nos escandalizamos com tantas coisas, nós ficamos perplexos com tantas coisas. Nós podemos ver que a gente se distanciou tanto da essência, do principal propósito. Os irmãos já pararam para pensar o que será da geração de amanhã? Se nós não tomarmos uma atitude hoje, agora, o que será da geração de amanhã? O que nós temos ensinado, o que nós temos refletido, o que nós temos desempenhado no hoje para evitar que os crentes de amanhã sejam crentes mortos e frios espiritualmente, para evitar que os nossos filhos tenham anseios e desejos diferentes do que estar na presença do Senhor. O apóstolo recentemente fez uma colocação tão interessante a respeito de que é muito raro encontrar um adolescente, um jovem, que cresce ansiando ser um missionário, ansiando ser um pastor. Porque a imagem de ser um missionário e um pastor, ela foi tão deturpada, tão corrompida, como uma imagem de algo tão sofrido. E eu confesso para os irmãos que eu nunca tive desejo de ser pastora. Nunca. Na verdade, só de me imaginar aqui na consagração me dava até arrepios. E isso é algo para refletirmos, queridos, principalmente nós, pais que temos os nossos filhos. Será que nós temos vivido uma vida de modo a ensinar a cada um deles, nossos filhos, netos, sobrinhos, a terem amor por Jesus, a ponto deles quererem viver única e exclusivamente para isso?
Talvez em algum momento da jornada da Débora, ela viu algo que disse: não, eu não quero essa vida para mim. Isso aí de ser pastor eu não quero. Em algum momento na minha jornada de crescimento, eu vi algo, eu presenciei algo, eu experimentei algo que ao invés de me aproximar e me fazer desejar querer isso, me distanciou. E hoje eu tenho essa preocupação na vida dos meus filhos. E cada um de nós temos que ter essa preocupação também. Como nós temos levado a nossa vida de modo a fazer com que os nossos filhos anseiem querer a Deus mais do que tudo. Se persistimos em nos calar, nós corremos o risco de contribuir com a morte e o silêncio de toda uma geração de novos cristãos, novos adoradores, novos pastores, novos missionários. E eu creio que assim como Mordecai virou para Esther e disse, deixa eu voltar aqui lá na palavra em Esther, capítulo 4, se os irmãos da técnica puder colocar no telão, Esther, capítulo 4. No versículo 14, Mordecai disse assim: Esther, se você se calar agora, de outra parte se levantará socorro e livramento para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecerás. Eu creio que se nós nos calarmos, se nós nos omitirmos neste tempo, neste momento, neste agora, Deus com certeza levantará socorro, levantará pessoas de outros lugares, de outras nações, para que falem, para que clamem, para que ensinem, para que tentem evitar que algo pior aconteça. Mas certamente nós que nos omitirmos diante de decisões e posturas que nós temos que tomar agora, nós pereceremos. Que nós possamos ser como Esther, que disse: olha, jejuem por mim durante 3 dias, convoque todo o povo para realizar este jejum, e após o 3º dia eu vou me apresentar diante do rei. E se eu tiver que perecer, então que eu pereça, mas que eu pereça fazendo aquilo que é certo e correto diante dos olhos de Deus. Que o Espírito Santo possa colocar no nosso coração coragem, ousadia, afastar de nós todo medo, para que nós possamos ser quem o Senhor precisa que sejamos neste tempo e nesta geração. Que nós não venhamos ser crentes covardes, medrosos. E ao contrário disso, se nós optarmos por cumprir o nosso papel diante daquilo para o qual Deus nos chamou, se nós optarmos por sermos cristãos que se posicionam, cristãos que se preocupam com a geração de amanhã, cristãos que se preocupam com aquilo que tem sido ensinado, com aquilo que tem sido compartilhado, exposto, a nossa atitude de obediência, ela pode mudar as gerações futuras. Você crê nisso? Você crê que as suas decisões hoje, você crê que a sua posição hoje, que o que você foi chamado para fazer e cumprir no tempo de hoje, tem poder de mudar uma geração futura? Quando nós adiantamos um pouco o livro de Esther, lá no capítulo 9, já no final da história, que depois eu tenho certeza que os irmãos vão chegar em casa e ler e meditar durante a semana no livro de Esther. Lá no capítulo 9, no final das contas, o rei Assuero, ele revogou, vamos dizer assim, ele eliminou aquele decreto. O Senhor operou de uma forma e de uma estratégia grandiosa, e ele reverteu toda a situação. A vida de todo aquele povo judeu foi poupada. E é muito interessante que no capítulo 9, no versículo 22, a palavra do Senhor diz assim: que depois de tudo aquilo, foi ordenado aos judeus que se guardasse o dia 14 do mês, como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês em que se lhes mudou a tristeza em alegria, e o pranto
em dia de festa, a fim de que os fizesse dias de banquetes e de alegria, e de mandarem porções escolhidas uns aos outros, e dádivas aos pobres. E os judeus se comprometeram a fazer como já tinham começado, e como Mordecai lhes tinha escrito. Lá no versículo 26, diz assim: por isso, aqueles dias se chamaram Purim, segundo o nome Pur. Quem aí já ouviu falar sobre o dia de Purim? Levanta a mão, deixa eu ver se alguém já ouviu. Amém? Uma tradição judaica. Segundo o nome Pur. Portanto, por causa de todas as palavras daquela carta, e do que tinham testemunhado nesse sentido, e do que lhes havia sucedido, os judeus concordaram e se comprometeram por si, por sua descendência e por todos que ainda haviam de unir-se a eles, a não deixarem de guardar estes dias, conforme o que se escrever a respeito deles, segundo o seu tempo determinado todos os anos. Eu vou repetir o início, amém? Aqueles judeus que tiveram as suas vidas poupadas, aqueles judeus que receberam a bênção, o milagre, o livramento, através de um posicionamento da rainha Esther, eles concordaram e se comprometeram entre si, pela sua descendência e por todos que um dia haviam de unir-se com eles, a não deixarem de guardar estes 2 dias. E até hoje, nos dias de hoje, entre os judeus, é comemorado o dia de Purim. Os irmãos conseguem perceber, queridos, a grandeza. Os irmãos conseguem perceber o que eu iniciei a palavra dizendo, que Deus não nos chamou para um plano de 5, 10 anos, mas o Senhor nos chamou para viver projetos geracionais. A decisão de Esther, a obediência de Esther, a devoção de Esther a Deus, ao seu povo, impactou gerações por anos e anos e anos até os dias de hoje. Você consegue se imaginar? Imagina o Bispo Léo tomando uma atitude, uma decisão, hoje em 2022, que irá refletir em gerações lá em 2030, 2040, 2050, se Jesus não voltar. Você consegue compreender que tudo que você está semeando hoje, executando hoje, projetando hoje, pode impactar num projeto para toda uma geração? Quando nós compreendemos isso, queridos, nós percebemos que não é em vão nada daquilo que passamos, nada daquilo que vivemos, nada daquilo que já experimentamos, sejam coisas boas ou ruins, experiências boas ou ruins, sejam tragédias, sejam vitórias, sejam lutas, guerras ou momentos de honra, momentos de glória. Tudo isso tem nos preparado para que possamos impactar toda uma geração. A palavra do Senhor no livro de Lucas diz que nós somos chamados para ser candeias. E nessa mesma parábola ela diz que uma candeia não foi feita para se colocar debaixo de uma cama, de um sofá, de uma mesa, mas ela foi criada para ser colocada num local de destaque, onde ela possa resplandecer a sua luz. A candeia, ela foi feita para ser colocada num local onde todos que passarem por ela consigam contemplar o reflexo da sua luz. A palavra do Senhor também nos diz que nós somos chamados para carregar um peso eterno de glória. Em 2 Coríntios, no capítulo 4, Paulo ele diz sobre isso que não há tribulação, não há perseguição, não há luta neste tempo presente, nem no tempo futuro que possa se comparar com o peso eterno de glória que um dia nós vamos carregar, experimentar. É para isto que nós fomos chamados. É para este propósito que nós fomos chamados. É para um tempo como este, um tempo difícil? Sim, um tempo difícil. Um tempo de confusão? Sim, um tempo de confusão.
Um tempo onde o grande Deus dessa era tem sido a influência, os seguidores, ser um influenciador, ser uma pessoa de renome, ser a popularidade. Esse tem sido o Deus deste tempo presente. Mas foi para um tempo como este que o Senhor nos chamou para ser luz, para ser a diferença, para sermos como Esther, que toma decisões, que tomou uma decisão com o poder de mudar e de influenciar toda uma geração. A nossa vida tem um propósito. Você que está me ouvindo neste momento através da TV Vinho Novo, saiba que a sua vida tem um propósito. Saiba que a sua existência não é em vão. É no lugar onde nós estamos no dia de hoje. E quando eu digo um lugar, queridos, eu não estou dizendo um lugar assim, físico. Mas é neste momento da história da sua vida que você está vivendo. Seja um momento de enfermidade, seja um momento de recomeço, seja um momento de restauração, seja um momento em que você está sendo perseguido, seja um momento em que tem vindo batalhas que às vezes você acha que não vai conseguir vencer. Saiba que foi para este momento que o Senhor te chamou. Foi para este momento que o Senhor te criou. E é para este momento que Ele quer manifestar o propósito dEle na sua vida. E o propósito dEle na sua vida tem poder e capacidade de mudar toda a sua descendência. Toda a sua descendência, toda uma geração. Quando nós falamos de geração, parece algo muito distante, né? Parece algo muito distante de nós. Mas é só nós pensarmos que toda uma geração começa dentro da nossa casa com os nossos filhos, porque os nossos filhos já são a próxima geração. Os nossos sobrinhos já são a próxima geração. É dentro do nosso lar que tem que acontecer essa revolução, esse entendimento. É nos momentos que nós estamos passando ali por situações tão difíceis que nós precisamos entender que é nesse momento que o Senhor quer gerar dentro de nós algo capaz de mudar toda uma geração. Que você possa receber esta palavra nessa noite. Que você possa refletir sobre esta palavra nessa noite. Existem palavras, queridos, que nós recebemos, nós ouvimos, e que elas precisam ficar ali sendo germinadas dentro de nós. Eu me esqueci o nome de quando o animal fica ali mastigando um tempão, mas ele não engole. Ruminada. Tem palavras que nós recebemos que elas precisam ficar ruminando dentro de nós. Sabe, ruminar? Tem animais que quando está ali se alimentando, ele fica mastigando, pensando na vida. Ele não engole não, ele fica mastigando. E depois de muito tempo é que ele vai engolir ali aquele alimento. E eu creio que esta palavra é uma palavra para que nós possamos fazer isso, para que a gente possa ir embora pensando sobre isso. Nós temos executado o nosso papel. Nós temos exercido o nosso papel de forma a impactar as gerações que estão por vir. Nós temos ensinado os nossos filhos. Nós temos não só ensinar, queridos, porque as palavras elas ensinam, mas o nosso exemplo ele arrasta, ele convence. Então, muito mais do que ensinar, nós temos tido uma vida que reflete para os nossos filhos, para os nossos amigos que às vezes são mais novos do que nós, para a geração mais jovem, para os adolescentes que convivem conosco. A nossa vida ela tem gritado: ame a Jesus mais do que tudo. Busque a Deus mais do que tudo. Sirva a Deus mais do que tudo. Você foi feito para ser luz. Você foi feito para ser candeia. Você foi criado. Você existe para carregar um peso eterno de glória. Você existe porque você faz parte de um projeto de toda uma geração que está por vir. Será que nós temos vivido com essa consciência, com esse pensamento, com esse entendimento? Ou nós temos vivido uma vida de murmuração, de reclamação, achando que os nossos problemas são os mais difíceis, são os maiores, são os mais pesados? De uma forma arrastada, como eu disse, a gente já levanta no início do dia arrastando, e quando se assusta o dia já acabou e você continua arrastando o dia inteiro.
Misericórdia, Senhor, que o Senhor venha nos livrar disso em nome de Jesus. Vamos falar com o Senhor neste momento. Essa é a quarta-feira do encontro com Deus. Que nessa noite o Senhor possa encontrar no nosso coração corações dispostos. Que Ele possa encontrar em nós disposição para corrigirmos o que for necessário, para consertarmos a nossa rota, o nosso caminho, para que nós possamos voltar àquilo que é a verdadeira essência, para que a nossa vida, os nossos dias possam refletir o nosso compromisso com o projeto de toda uma geração. Que nós não venhamos colocar, queridos, os nossos próprios sonhos, as nossas próprias ambições, os nossos próprios anseios acima dos projetos e dos planos do Senhor. Deus, nós estamos aqui nesta noite, Pai, porque nós queremos ter um encontro contigo. Pai, muito obrigada por esta palavra de exortação e de edificação, Senhor. E nesse momento, Pai, nós levantamos a nossa voz até o Senhor, até o Teu trono. Nós levantamos, ó Deus, a nossa mente, as nossas mãos, o nosso coração. E nós pedimos, Espírito Santo de Deus, sonda-nos. Sonda-nos neste momento e vê se há em nós algum caminho mau. Vê se há em nós, ó Deus, algum caminho que precisa ser endireitado, corrigido. Pai, nós não queremos viver, ó Deus, para os nossos próprios anseios, nossos próprios desejos. Pai, mas nós queremos sonhar os sonhos do Senhor. Nós queremos viver os projetos do Senhor. Deus, nós queremos viver a nossa vida, Pai, de uma forma que vai impactar as gerações futuras. Nós queremos, ó Deus, viver a nossa vida de uma forma, Senhor, corajosa na Tua presença, corajosa para tomar decisões que precisam ser tomadas, mudanças que precisam ser feitas, atitudes que precisam ser transformadas. Deus, neste momento nós colocamos diante de Ti, Senhor, os momentos difíceis em que nós vivemos, ó Pai, dentro da nossa casa, do nosso lar. Se porventura tem alguém nos ouvindo, ó Deus, que está passando por uma dificuldade na saúde, enfermidades, lutas, ó Deus, no casamento, com os filhos, ó Deus, lutas, ó Deus, na vida profissional, lutas, ó Deus, na vida ministerial. Pai, alcança cada uma dessas vidas e dessas pessoas em nome de Jesus. Pai, nos ajude, ó Deus, a entendermos e a compreendermos que foi para um tempo como este que o Senhor nos chamou, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, nos ajuda, Deus, a enxergarmos as respostas que buscamos, ó Pai. Deus, tira dos nossos olhos toda cegueira espiritual, tira dos nossos ouvidos, ó Deus, todo tampão que nos impede de ouvir a Tua voz, ó Pai. Deus, tira de nós toda frieza, Senhor. Deus, queima com Teu fogo, ó Pai, toda frieza espiritual, tudo aquilo que nos impede de sentir a Tua presença. Deus, invada cada lar neste momento, invada cada carro, cada leito de hospital, cada quarto, Senhor, que está conectado através da TV Vinho Novo. Deus, que esta vida, Senhor, que nos ouve agora possa receber o Teu toque, o toque da Tua presença, o toque da Tua transformação. Deus, que nós possamos receber neste momento, ó Pai, o entendimento dos Teus propósitos, o propósito da luta, o propósito da enfermidade, o propósito da dificuldade, o propósito, ó Deus, das batalhas que temos travado, ó Pai. Nós queremos entender, ó Pai, nós queremos compreender, ó Deus, o que o Senhor quer nos ensinar, o que o Senhor quer nos mostrar, as áreas da nossa vida em que o Senhor quer fortalecer, ó Pai, nós queremos compreender. Deus, nós cremos, ó Pai, que estamos vivendo o ano da restauração. E nós clamamos a Ti, Senhor, por restauração. Restaura, Deus, as nossas vidas. Restaura, Senhor, os muros destruídos. Restaura, Senhor, a base, os fundamentos, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, restaura os nossos lares. Restaura, Senhor, as nossas famílias. Restaura, Deus, os nossos relacionamentos. Restaura, Senhor, a nossa intimidade e comunhão com o Senhor, ó Pai. Nós clamamos a Ti, ó Deus, que nessa noite, ó Deus, nós possamos experimentar do Teu toque. Que nessa noite os nossos olhos possam contemplar a Tua presença agindo no nosso meio, Senhor. É o que nós Te pedimos, é o que nós Te buscamos, ó Deus.
Pai, nos dê sabedoria, Deus, para tomarmos as decisões certas, as estratégias certas, ó Deus, que o Senhor quer que tomemos, ó Pai. Deus, que não venhamos agir por nós mesmos, ó Pai, mas que estejamos sempre, ó Deus, na Tua direção, na Tua condução, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Desperta-nos, ó Deus, para aquilo que o Senhor quer fazer no nosso meio. É o que nós te pedimos, ó Deus, é o que nós clamamos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, amém. Se você crê, aplauda o Senhor. Agradeça a Ele por essa palavra tão maravilhosa, amém. Glória a Deus. Que o Senhor possa selar essa palavra em nossos corações e que nós possamos compreender a verdade, a profundidade, a realidade do que ela quer nos ensinar, amém. Glória a Deus, que Deus continue abençoando a sua vida, o seu lar, todos que estão aí conectados conosco, que Deus abençoe, amém.